Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Teorias e Técnicas Psicoterápicas 3 do curso de Psicologia. Hoje nós continuaremos falando sobre o psicodrama e especificamente na aula de hoje sobre a modalidade do psicodrama bipessoal. A gente viu um pouquinho na aula passada, mas hoje a gente vai adentrar especificamente a essa modalidade, entender quais são os procedimentos que cabem, quais as potencialidades dessa prática que tem sido aqui mais percebida no contexto clínico, no que diz respeito ao psicodrama, por uma série de razões, como a gente viu na aula passada. E aí a gente vai usar como referência para a aula de hoje o livro Psicodrama Bipessoal, da Rosa Puquier, que ela fala sobre cada etapa do psicodrama bipessoal, como são as sessões, como essa modalidade ela vislumbra espaço na realidade que a gente vive atualmente. E aí eu começo trazendo para a gente a definição de psicodrama bipessoal que a Rosa diz para a gente. Ela fala que, por psicodrama bipessoal, vai se designar a abordagem terapêutica oriunda do psicodrama que não faz uso de egos auxiliares e atende apenas a um paciente de cada vez, configurando uma relação bipessoal, ou seja, um paciente e um terapeuta. Então a gente tem aí nessa definição da Rosa a grande particularidade do psicodrama bipessoal, que vai se configurar por essa relação que é dialógica. Então a gente lembra da relação eu-tu, que a gente lembra de novo lá do Martin Buber, e o psicodrama bipessoal ele vai ter uma relação também que vai se propor a ser uma relação eu-tu, onde a gente quer que esse nosso cliente ele estabeleça relações mais saudáveis fora do consultório, fora do espaço terapêutico, treinando esse papel dessas relações mais saudáveis no espaço terapêutico. E aí a gente vai ter uma série de questões no que diz respeito aos enquadros básicos dessa modalidade. Então, a Rosa vai trazer 3 questões importantes para o que ela chama de enquadro básico do psicodrama bipessoal. Primeiro, ela fala da questão do tempo, e aí a gente fala do tempo da sessão. A sessão geralmente dura 50 minutos, e nesses 50 minutos a gente vai ter que otimizar esse tempo para que a gente possa realizar as 3 etapas da sessão, que seriam o aquecimento, a dramatização e o compartilhar. Então a gente tem essas 3 fases, como a Rosa coloca, e ela coloca também como importante da gente, enquanto psicólogo, conseguir otimizar isso dentro dos 50 minutos, que é uma peculiaridade também do psicodrama bipessoal, essa questão do tempo, porque no psicodrama de grupo o tempo é outro, não são esses 50 minutos. Uma outra questão que ela traz é a frequência. E aí também isso vai da avaliação do psicólogo. Geralmente as sessões elas são semanais. Então a gente se encontra uma vez por semana com essa duração de 50 minutos. Mas a gente sabe que existem casos e casos, e alguns casos vão demandar sessões menos espaçadas e alguns outros sessões mais espaçadas. Quando a gente pensa, por exemplo, de um cliente que está em surto, que está no intenso sofrimento, né? A gente vai fazer 2 sessões por semana, por exemplo. Se a gente pensa num paciente, num cliente que está em processo de alta, a gente começa a espaçar essas sessões, e aí começam a ser quinzenais, depois mensais, até que ele chegue à alta propriamente dita. Então a gente vai ter essas peculiaridades no que diz respeito à frequência, porque a gente vai analisar cada caso. A gente sabe que não pode supor inicialmente a duração, por exemplo, você vai estar comigo em psicoterapia por 1 ano. Eu, enquanto psicóloga, não posso definir isso, não tem como eu concluir isso. Então, essas questões elas são muito maleáveis e a gente vai
adquirindo também o manejo disso, percebendo como é que as sessões vão ser, da necessidade, por exemplo, de 2 sessões semanais ou não, diante da nossa relação que está se estabelecendo com o nosso cliente. Lembrando sempre que o foco, que a prioridade é a nossa relação com o nosso cliente. Como é que está essa relação? E aí, a partir dessa relação, é que eu vou analisar as demais coisas. E aí ela traz um lembrete que eu gosto também de trazer muito, acredito que eu já tenho até falado, mas eu vou reforçar. A questão de que nem todas as sessões elas culminam numa dramatização. E aí as pessoas, eu acho que até por um certo desconhecimento no que diz respeito ao psicodrama, acreditam que em toda sessão haverá dramatização. Ou que só é psicodrama se tiver dramatização. Eu fui para uma sessão com um psicodramatista e ele não me pediu para dramatizar. Então ele não é psicodramatista, eu vou supor isso. A gente não pode fazer essa suposição unicamente por uma sessão, porque nem todas as sessões elas culminam em dramatização. Existem contextos particulares de cada sessão que vão dizer para a gente da necessidade da dramatização. Então, enquanto psicóloga, eu não posso, por exemplo, forçar o meu cliente ou forçar a demanda do meu cliente para uma dramatização por uma necessidade minha, lembrando que o processo é dele. E a gente fala também de uma psicoterapia não diretiva. E quando a gente fala da não diretividade, a gente supõe justamente essas condições de que o cliente é que vai guiar o processo. O processo é dele, não é nosso. Então, a questão da dramatização acaba gerando uma certa angústia e a Rosa até coloca nos psicólogos, nos terapeutas iniciantes, por conta de não compreenderem também bem o que é o psicodrama, ou até mesmo por perceberem a necessidade dessa dramatização para configurar aquele atendimento como dentro do psicodrama. E aí ela vai fazer esse alerta que, na verdade, a gente pode relaxar em função a isso, porque nem todas as sessões elas vão culminar em uma dramatização. Existem sessões, por exemplo, que a gente vai trabalhar a dramatização da sessão anterior. Então, foi uma dramatização que gerou muitas demandas, que gerou, enfim, que o cliente não conseguiu fechar os comentários, o compartilhar daquela dramatização na sessão anterior. E aí, na sessão da semana seguinte, ele vai trazer de novo: olha, a respeito daquela dramatização, eu pensei isso, isso e isso. E além disso, a gente tem que considerar também a fluidez da vida. E aí, o que acontece? Pode ser que no decorrer da semana o cliente vivencie outras coisas que remontem à dramatização da sessão passada, e aí a gente tenha que continuar o compartilhar da sessão passada. Então, são várias questões que a gente vai ter que analisar e que a gente vai entender o porquê de nem todas as sessões, culminarem em uma dramatização. E aí, após esses lembretes iniciais do enquadre básico, que são o tempo, a duração e principalmente essa questão da dramatização, a gente vai agora para os momentos da sessão. E aí a gente vai falar dos 3 momentos, que seriam o aquecimento, a dramatização e o compartilhar. E aí nesse vídeo eu vou apresentar de uma forma rápida e curta, porque a gente vai trabalhar mais especificamente cada um desses momentos na nossa aula online. E aí a gente vai trabalhar agora no vídeo somente o geral de cada um desses momentos. E aí a gente tem o aquecimento, que vai ter por finalidade trazer o cliente para a sessão. O que é que acontece? O cliente, até chegar ao espaço terapêutico, e aí pensando também na realidade que a gente está vivendo de psicoterapia online, até o momento do cliente sentar para a terapia, de o cliente se isolar do seu contexto da casa, onde ele esteja, para a terapia, existe um caminho. E aí, se a gente pensar no contexto da terapia pessoal, né, não online, a pessoa, por exemplo, pegou um ônibus, ou foi de carro, ou foi a pé, e aí nesse caminho ela vivenciou
N coisas. E essas vivências, elas vão estar reverberando nessa pessoa e ela vai chegar para a sessão de psicoterapia com essas demandas, com essas queixas desse caminho. E aí uma das finalidades do aquecimento dentro do psicodrama é fazer com que o cliente ele comece a se conectar com o aqui e agora, com a categoria do momento, porque para o psicodrama a gente vai trabalhar o momento. E aí não é interessante que o cliente fique, por exemplo, focado no carro que ele bateu. Mas, no entanto, quer dizer, se o cliente chegar para mim falando do carro que bateu, eu vou dizer para ele, não é para você falar disso, porque a gente tem que fazer o aquecimento. Não. Que aí eu relembro. O psicodrama é não diretivo, então em momento nenhum a gente vai direcionar o cliente para uma demanda que a gente queira trabalhar, até porque o processo é dele. Mas a gente tem que ter a sensibilidade de compreender qual é a demanda daquele cliente. Será que ele falando do carro que bateu, ele não está fugindo de um assunto mais difícil ou de uma questão mais importante a ser trabalhada na sessão? E aí a gente vai ter que ter a sensibilidade de perceber isso, mas o aquecimento ele é crucial para que o cliente ele se conecte com o aqui e agora. Então, para que ele perceba como é que ele está naquele momento, quais são os sentimentos. E aí, pensando nessa questão do carro. Eu bati o carro, e o que tu está sentindo em relação a isso? E aí, quando ele começa a se conectar com o que ele sente, com o que ele pensa, a gente vai trazer esse cliente para o aqui e agora e o aquecimento vai estar cumprindo a sua funcionalidade. Então, o aquecimento ele funciona nessa medida da gente trazer o cliente para a sessão, pro aqui e agora. E aí a Rosa até traz que vai ser justamente esse processo de auxílio que o cliente, que o paciente, ele se desligue dos fatores aleatórios e se concentre no que ele vai trabalhar na sessão. Bom, e aí a gente tem dois tipos de aquecimento, são aquecimento inespecífico e específico. Há algumas diferenças que a gente vai perceber na aula online. Como é que esses aquecimentos eles se diferenciam? Por que eles se diferenciam? Qual a importância de cada um deles? E aí, nesse momento que eu falo dos dois tipos de aquecimento, eu relembro também da questão do aquecimento do terapeuta, porque a gente fala muito no aquecimento do cliente. O cliente ele tem que se aquecer para ele estar no aqui e agora da sessão. Mas nós terapeutas, vocês como futuros terapeutas, como é que vocês se aquecem para a sessão, por exemplo? E aí a Rosa salienta a importância disso, porque nós também precisamos estar presentes naquele momento. Se a gente lembra que a gente quer propor uma relação eu-tu, eu não posso, eu enquanto terapeuta, estar percebendo o meu cliente como isso. Eu estou preocupado com outra coisa ou com uma conta para pagar. Então, eu enquanto terapeuta, eu também tenho que me concentrar naquele momento. Então, eu preciso também fazer um aquecimento. O aquecimento do terapeuta ele é muito particular. Cada terapeuta vai ter sua forma. Tem psicólogos que entendem que aquele momento é um momento de trabalho, então eles desfocam de todas as outras coisas e focam naquele momento. Existem terapeutas que precisam ouvir música, enfim, cada profissional ele vai fazer da sua maneira, mas é necessário também que a gente se conscientize dessa necessidade, porque nós também precisamos estar presentes naquele momento. Não dá pra gente exigir ou querer que isso venha do cliente, que ele esteja conectado com o momento, se a gente está pensando, como diz no senso comum, na morte da bezerra. Porque se a gente está pensando em outra coisa, a relação que é para ser dialógica, ela se perde. E aí, nesse contato que estou eu e o cliente, mesmo se a gente pensar aqui nessa categoria online, vocês estão me assistindo por vídeo também, que a relação ela se configura de uma forma diferente, mas a gente precisa também estar presentificado. Porque se a gente não está, o cliente sente isso, o cliente percebe que a gente não está conectado naquele momento
E a consequência disso é que o processo não caminha como deveria ser. E aí, depois do aquecimento, a gente tem o que a gente chama de dramatização. Então, a dramatização, ela é de suma importância dentro do psicodrama, é o que nos diferencia de muitas outras abordagens. Ser psicodramatista é fazer dramatizações, é propor essas dramatizações, mas como eu disse no início do vídeo, não somente isso, a dramatização ela é um diferencial do psicodrama, mas ela não é a única coisa do psicodrama, então a gente não pode focar unicamente nisso. E aí a dramatização, a Rosa Guiquet disse que vai ocupar o maior tempo da sessão, e aí a gente lembra que considera os 50 minutos, tá bom? E aí quando a gente diz que leva o maior tempo, é porque é onde o psicólogo ele vai ter o espaço maior para investigar as demandas daquele cliente. E aí o cliente ele vai poder, nesse momento da dramatização, se favorecer do uso das técnicas, por exemplo, como a gente já viu, as técnicas do psicodrama. E aí, para que servem aquelas técnicas? É nesse momento que a gente vai usar cadeira vazia, o solilóquio, o duplo, enfim, qualquer que seja a técnica, a gente vai trazer para esse momento, que a gente vai possibilitar que o cliente ele entre em contato com as suas demandas e que ele comece a trabalhar essas questões. E aí, a dramatização em si vai ter como proposta para a gente essa facilitação do processo do nosso cliente. E aí a gente tem aquecimento, dramatização, que vai levar a maior parte do tempo da sessão. E aí, por último, após a dramatização, a gente tem o que nós chamamos, dentro do psicodrama, de compartilhar. E aí seria um momento em que o cliente, e aí a gente vai auxiliar o cliente nesse caminho, em que o cliente ele vai se dar conta da dramatização. No momento da dramatização, ele não analisou, ele simplesmente vivenciou. Agora, ele vai pensar sobre o que ele viveu. Foi uma cadeira vazia, por exemplo. Como foi aquela cadeira? O que você sentiu ao falar com sua mãe, seu namorado, seu pai, enfim, quem quer que tenha sido o trabalho feito, a relação trabalhada, né? E aí a gente vai possibilitar que o cliente ele entre em contato com as emoções que foram tomadas, que foram retomadas, que foram sentidas, percebidas na dramatização. E aí esse momento do compartilhar também é muito importante para a gente, quanto psicólogo, porque é nesse momento também que a gente vai compreender como é que o cliente percebe as suas relações. Então a gente vai ver como é que está a tele dele. Ele está percebendo essas relações de uma forma efetiva? A gente percebeu corretamente? Então é o momento também do psicólogo dar algumas devolutivas. Olha, eu percebi que foi difícil para você falar com a sua mãe ou com o seu chefe. É difícil realmente para você? E a gente vai colocando essas perguntas que a gente vai sentindo também como é que o cliente ele está percebendo o seu processo, como é que ele percebe aquela relação em específico. E aí a gente vai ganhando esse espaço dentro da nossa relação terapêutica com o nosso cliente. Então a gente tem esses 3 momentos. Na nossa aula online a gente vai discutir mais especificamente sobre cada um desses momentos. O vídeo serve para dar um gostinho do que é o psicodrama bipessoal e para a gente conhecer, para a gente se aventurar dentro dessa modalidade do psicodrama. Ressalto que é uma das modalidades que a gente mais encontra, porque por uma série de razões, dentre elas que as pessoas têm alguma dificuldade de procurar o grupo, ou até mesmo não desejam estar em grupo, preferem a psicoterapia individual. Então a gente tem o psicodrama pessoal sendo uma modalidade muito presente na atualidade. Ok? Então, gente, muito obrigada. Até a próxima aula. Abraço.